o mundo conhece o maculelê. A dança dos bastões. Praticamente todos os grupos de capoeira, em algum momento, praticam o maculelê, seja livre, ou seja coreografado. Agora, de onde vem, exatamente essa expressão cultural? Qual é a sua relação com a capoeira? Tentaremos esclarecer estas perguntas. Portanto, fiquem até o final. Já deixem seu like e não se esqueçam de se inscrever no canal. Sua inscrição é muito importante para aumentarmos a nossa rede de conhecimento. A origem do maculelê é incerta, possui diversas lendas, que naturalmente vieram por tradição oral, características culturas afro-brasileira e indígena da época do Brasil colônia e, inevitavelmente, sofreram alterações ao longo dos anos. Em uma delas conta-se que maculelê era um negro fugido que tinha doença de pele. Ele foi acolhido por uma tribo indígena e cuidado pelos mesmos, mas ainda assim não podia realizar todas as atividades com o grupo, por não ser um índio. Certa vez maculelê foi deixado sozinho na aldeia, quando toda a tribo saiu para caçar. Eis que uma tribo rival aparece para dominar o local. Maculelê, usando 2 bastões, lutou sozinho contra o grupo rival e, heroicamente, venceu a disputa. Desde então passou a ser considerado um herói na tribo. Outra lenda fala do guerreiro indígena Maculelê, um índio que não fazia nada certo. Por esta razão, os demais homens da tribo saíam em busca de alimento e deixavam-no na tribo com as mulheres, os idosos e as crianças. Uma tribo rival ataca, aproveitando-se da ausência dos caçadores. Para defender a sua tribo, Maculelê, armado apenas com 2 bastões, já que os demais índios da sua tribo haviam levado todas as armas para caçar, enfrenta e mata os invasores da tribo inimiga, morrendo pelas feridas do combate. Maculelê passa a ser o herói da tribo e sua técnica, reverenciada. Existem versões para cada lenda, mas a maioria mantém como base o ataque rival, a resistência solitária e a improvisação dos bastões como arma. O maculelê atual, como uma dança com bastões que envolve mulheres e homens, simboliza a luta de maculelê. Existe uma pequena vertente, que considera que os africanos lutavam empunhando 2 pedaços de pau, chamados de lelé, cacete. E havia intensa rivalidade entre as tribos macuas e mares. Estes expressavam a frase, vamos pegar os macuas a lelé, originando possivelmente o nome maculelê. No início do século XX, com a morte dos mestres do maculelê, a manifestação deixou de ocorrer por muitos anos. Em 1943, Paulino Aloísio de Andrade, o mestre popó do maculelê, resolve reunir na cidade baiana de Santo Amaro da Purificação, estado brasileiro da Bahia, com seus filhos, netos e outros habitantes da Rua da Linha, para ensinar a dança baseado em suas antigas lembranças. Resgatando assim o maculelê e formando com estes o conjunto de maculelê de Santo Amaro, o qual ganhou grande destaque. Mestre Popó iniciou o aprendizado do maculelê com um grupo de pretos velhos livres, ex-escravos malês. Segundo ele, a escravidão já havia acabado nesta época e eles podiam reunirem à noite, João Oléia, Tia Jô e Zé do Brinquinho. Eles eram livres, mas quem botou o maculelê fui eu mesmo. Segundo Plínio de Almeida, Pequena História do Maculelê. O maculelê existe desde 1757 em Santo Amaro da Purificação, e as cores branca e vermelha nos rostos, que assustavam as pessoas, poderia ser símbolos de algumas tribos africanas, como por exemplo os Yorubais. Mas na verdade é muito difícil identificar exatamente a qual grupo étnico está associada a origem do maculelê. Podemos citar por exemplo os Cabindas, os Jejes, os Angolas, os Moçambiques, os Congos, os Minas e os Cababas. Hoje o maculelê se mantém preservado graças à sua incorporação por grupos de capoeira, que incluíram a dança nas suas apresentações em batizados e festas populares. Os componentes se apresentam vestidos de saia de sisal, sem camisa e com pinturas pelo corpo. Há também alguns grupos que se apresentam com seus abadás, evidenciando a descaracterização,
podendo resultar no esquecimento das raízes e dos traços da miscigenação cultural do país. A música no maculelê é composta por percussão e canto. O atabaque é o principal instrumento no maculelê. A bateria mais comum é composta apenas por 3 atabaques, nomeadamente rum, atabaque maior com som grave. Rumpi, atabaque de tamanho médio com som intermediário. Lê, atabaque pequeno com som mais agudo. As apresentações de maculelê seguem uma química entre as culturas indígena e afro-brasileira, com um dos instrumentistas cantando um verso solista, seguido pela resposta em coro dos demais praticantes. As letras falam de diversas situações, algumas como a Fulô da Jurema, evidenciam a influência indígena, outras como a louvação aos pretos de Cabindas evidenciam a influência afro-brasileira. O maculelê representa a rica diversidade cultural do Brasil e a força da herança africana que permeia a sociedade brasileira. É uma expressão artística que celebra a história, a resistência e a criatividade dos povos afrodescendentes, mantendo viva a memória de seus ancestrais. E se você gostou deste pequeno resumo, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Assim você recebe com antecedência nossos novos conteúdos e fica bem informado sobre o mundo da capoeira.